Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar mais uma semana, a última semana do mês de julho. Hoje, terça-feira, 27 de julho de 2021. Durante essa semana, iremos estudar um projeto Dengue, tá certo? Então, a tia vai falar nos dias de aula, a tia vai falar e passar a atividade para vocês sobre a dengue. Vocês conhecem o mosquitinho chamado dengue, que é um mosquitinho perigoso para a nossa saúde? Pronto, a gente vai estudar esse mosquitinho, tá certo? É um projeto que a gente tem durante essa semana que iremos fazer atividades sobre a dengue e falar. Vou pedir para vocês fazer pesquisa também, tá certo? E eu espero que todos vocês realizem as atividades, tá bem? Que vai contar com frequência, tá bem? Então, vamos lá e prestando atenção o que a tia vai falar para vocês responderem as atividades tudo direitinho, tá bem? Preste atenção. Então, vamos lá. Crianças, criancinhas, vamos todos escutar. Vamos tomar cuidado para a dengue não pegar. É da água limpa e parada que vem este mosquito. Ele nunca está contente e quer sempre picar a gente. Por isso, seu mosquito, faz favor de ir embora. Não quero ficar doente. Diga adeus e vá-se embora. Esse é uma musiquinha sobre o mosquito, nos alertando como é que ele faz para a gente adoecer, tá certo? Então a tia vai falar sobre o mosquito da dengue, tá certo? Para vocês terem mais conhecimento. Vamos lá. A dengue é uma doença causada por um vírus, o qual é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas. Manifestações hemorrágicas, quando ocorrem, podem indicar um caso mais grave da infecção. Esse mosquito, para se reproduzir, necessita de água parada, que é o local onde seus ovos são colocados. Tá certo, criança? Então, como disse na letra da música, que é de água limpa e parada que esse mosquito gosta, a gente tem que evitar essa água parada para não ter o foco do mosquito da dengue, tá certo? Então, esse é um mosquitinho que, se ele picar, a gente fica doente, pode causar pode ir até a morte, que é um mosquito perigoso para a nossa saúde. Então, a gente precisa de, vamos dizer assim, de atenção. Atenção em quê? Atenção em água parada, se tem água parada naquelas vasilhinhas de plantinha, que às vezes tem gente que bota a plantinha em água, então a gente pode substituir por areia. E o que mais? Pneus velhos que às vezes estão no quintal, garrafas. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse pneu, a gente, se não for utilizar, tirar e colocar em seu devido local, ou seja, fazer uma reciclagem desses lixos que não iremos utilizar, porque ele pode ter água parada e ali pode ter o foco do mosquito da dengue, tá certo? Então, garrafa, se tem garrafa no quintal, coloque ela virada, a boquinha para baixo, para que não entre nenhuma gotinha de água, e aí o mosquito ele pode se alojar ali dentro
e criar os seus ovinhos e assim poderá picar um da gente ou da família e ficar dodói, tá certo? Então, para isso não acontecer, a gente tem que ter bastante cuidado, tá certo? Então, durante essa semana, a tia vai falar mais sobre esse mosquitinho, que é bem perigoso para a gente. Estamos numa pandemia e os sintomas são parecidos com o da Covid. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, tá certo? Porque assim como a dengue, assim como a Covid mata, a dengue também mata. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, tá certo? Principalmente nessa época de calor e chuva que acumula muita água para que esse mosquito ponha ali os seus ovinhos e vá ter o mosquitinho e nos picar, tá certo? Então a tia vai passar uma atividade para vocês sobre um textozinho pequeno que vocês irão prestar atenção nesse texto. Então tem assim: não esqueça, a dengue se combate todo dia. Então, eu fiz a limpeza do meu quintal hoje, mas amanhã eu não vou fazer nem depois nem depois. Não, a gente tem que fazer a limpeza frequentemente, todos os dias. Tem que observar se há alguma água parada, que é onde eles pode soltar os seus ovos e aí surgir os mosquitinhos. Então, todos os dias a gente tem que observar isso, tá certo? Principalmente em casas que tem quintal, caixas abertas, caixa d'água aberta, todos os dias. Então, por isso que está dizendo aqui no texto. Não esqueça, a dengue se combate todo dia. Então, para a gente combater esse mosquito, a gente tem que diariamente fazer a limpeza da nossa casa ou do nosso quintal, não é isso? Então, qual é o tema desse texto? O tema desse texto é gripe suína, é paz ou é dengue? O assunto desse texto é: o mosquito combate a dengue ou água parada? Então, esse texto está falando sobre o quê? Sobre o mosquito, sobre combater a dengue ou sobre a água parada? E o número 2, a gente vai trabalhar a palavra dengue. Então, você vai prestar atenção na palavra dengue e vai responder as seguintes perguntas: a quantidade de letra, quantas letras tem na palavra dengue e quantas sílabas na palavra dengue tem. Então, quando você pronuncia a palavra dengue, tem quantas sílabas? Aí você vai colocar o número de letra e o número de sílaba no número 2, tá certo? No número 3, a gente vai prestar atenção na palavra mosquito. Então, a palavra mosquito, ela tem quantas sílabas? Então, quando eu pronuncio a palavra mosquito, quantas vezes eu abri a minha boca para falar essa palavra? Então, a quantidade de sílaba é a quantidade que eu abro a minha boca para falar essa palavra. Mosquito. Então, quantas sílabas tem essa palavra? Aí você vai colocar a quantidade de sílaba, vai colocar a sílaba inicial. Agora preste atenção, tá certo? A tia está falando da sílaba inicial e não da letra inicial, tá certo? Então você vai colocar a primeira sílaba da palavra mosquito. Depois você vai colocar a sílaba final. Qual é a sílaba final da palavra mosquito? Qual é a sílaba final? E vai colocar as letrinhas da sílaba final. E depois você vai colocar a sílaba mediana é. Mediana é a que está no meio da primeira e da última. É a que está entre a primeira e a última. Ou seja, está no meio. Qual é a sílaba que está no meio dessas sílabas da primeira e da última? Aí você vai colocar aqui na última questão, tá certo? Então, deu para entender a atividade de hoje?
Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês não entenderem, pode me chamar no meu privado, que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Um ótimo início de semana, uma boa aula a todos, fiquem com Deus e eu aguardo a foto das atividades de vocês para fazer a correção, tá certo? Tchau!